Então, bom, pessoal, estamos aqui de volta nessa aula para fazermos a correção do exercício T1 de a classificação dos elementos em elementos patrimoniais, né? Em bens, direitos e obrigações e patrimônio líquido, ok? Bom, eu vou abrir uma tela de apresentação aqui. Eu acho que eu vou... Deixa eu... compartilhar a tela toda. Ok. Deixa eu ver se já está carregando aí para vocês. Ótimo, ótimo. Então, o trabalho que nós tínhamos da aula anterior foi o seguinte. Então, nós trabalhamos lá da apostila, página 56, que é a apostila de exercício, onde nós vamos classificar as contas em bens, direitos e obrigações, ok? Bom, nós vamos classificar esses elementos, né? Caixa, banco, fornecedor, salários, etc. Na coluna A, nós vamos colocar se ela é bem, direito, obrigação ou patrimônio líquido. Na coluna B, se é ativo, passivo ou patrimônio líquido. E na coluna C, se é origem e aplicação de recursos. De onde nós tiramos isso? Nós tiramos aqui do nosso balanço da apostila na página 22 e 23, tá? Então, o que nós classificamos como ativo? São todos os bens e direitos, tá? Isso, todo o ativo representa as aplicações de recurso. Todo o meu passivo e patrimônio líquido representa a minha origem de recurso. Dentro do passivo eu tenho capital de terceiros, que são as contas, as obrigações que a empresa tem que pagar a outras pessoas alheias à empresa, tá ok? Então, ela tem pagamento aqui de financiamentos e também de funcionamento, né? As de financiamento, nós temos aqui a empréstimo, os ativos a vencer, né? Então, são todos valores que a empresa obtém financiamentos de terceiros, tá? A parte de funcionamento são as dívidas que ela gere, ou ela gera, em função do funcionamento da empresa, isto é, por ela estar comprando, vendendo, fazendo a movimentação, a gestão patrimonial, que a gente fala, que nós vamos ver hoje ainda, ela gera valores a pagar, impostos a pagar, salários a pagar. Por exemplo, os funcionários que estão trabalhando com a empresa, eles vão ter o salário, estão trabalhando, vão receber salários. Então, esses salários vai entrar aqui, vai gerar como uma dívida de funcionamento. Por quê? A empresa usou a mão de obra deles e resta agora o pagamento dessa mão de obra, ok? Então, é isso que a gente chama de dívidas, obrigações de funcionamento, chamado de capital de terceiros. Os capitais próprios se dividem em dois, são os capitais próprios da empresa, dos sócios, tá? Que é a conta capital, e tem o capital próprio do giro normal. O que é esse giro normal? Assim como a empresa compra, vende mercadoria, enfim, faz toda essa transição com a movimentação normal do dia a dia dela, como uma empresa comercial, ela também busca o lucro.
né? O que é esse lucro? Como é que é representado esse lucro? Esse lucro é representado pelas receitas que entram, menos as despesas e os custos. Então, o que sobrou dessa movimentação? Então, pega a receita, tira os impostos, tira a despesa, tira o custo dela, o que me sobra é lucro, né? Então, eu tenho lucro e reservas desse lucro. Pode ser uma reserva que é retirada para N funções, como nós vamos ver a seguir lá também. Mas, dentre elas, nós temos reserva de contingência, que é reservada para alguma contingência, quer dizer, alguma fatalidade, alguma fato não esperado pela empresa. Reservas de capital, quando a empresa guarda uma parte do lucro para aumentar o seu capital social. Reservas estatutárias, uma parte dos lucros obtidos pela empresa, pelo estatuto, ele guarda como reserva para pagamento de dividendos futuros ou alguma ampliação da empresa, enfim, N outras finalidades. Tudo isso é discutido onde? Com a Assembleia dos Acionistas ou por determinação do proprietário ou da própria contrato social. Tá? Se for uma sociedade anônima, né, a Assembleia de Acionistas pode definir, né, o conselho deliberativo lá, ele consegue determinar que determinado percentual do lucro obtido pela empresa naquele período vai ser guardado para uma determinada atividade, ou para reserva de contingência, ou para aumento de capital, pode ser também para qualquer outra finalidade que a empresa tenha. De repente ela quer fazer uma ampliação, então já guarda uma parte desse lucro para essa ampliação. Tá? Então, essa é as reservas. Bom, no exercício, tá? Então nós temos aqui os elementos. Tá? Então, na apostila também a gente disse que todos os dados, bens, direitos e obrigação, são dados pelos aspectos qualitativos e quantitativos. Qualitativos, dar nome aos elementos. O que é nome aos elementos? Caixa, banco, cliente, mercadoria. Quantitativo, atribuir valor. Valor em moeda corrente do país. Tá? Então, nesse exercício, nós temos aqui os elementos. Esses elementos nada mais é do que dados do patrimônio, tirados do patrimônio, óbvio, né? Que nós vamos classificar se esses patrimônios estão sendo de bens, de direitos ou de obrigações. Deixa eu colocar o exercício em si aqui. Vou deixar essa tela para ficar mais fácil de eu trabalhar depois. Ok? Aí. Aqui eu consigo visualizar para a gente trabalhar. Bom. Então, foi dado esses elementos aqui. Bom, o que nós vamos fazer agora, pessoal? Nós vamos corrigir esses elementos. Então, nós vamos dizer o quê? O caixa, ele é um bem, ele é um direito, ele é uma obrigação. Né? Então, é isso que a gente vai colocar aqui. Então, deixa eu entrar para fazer a correção junto com vocês. Vou habilitar o elemento aqui para podermos alterar. Agora eu posso alterar. Vou preencher em vermelho para ficar legal. Ó, o caixa,
Coluna A, ele é um bem, direito ou obrigação? Caixa é um bem. Se é um bem, ele é ativo, passivo ou patrimônio líquido? Ele é um ativo. Se é ativo, ele é origem ou aplicação de recurso? Ele é aplicação. Então, o caixa é um bem do ativo e é uma aplicação. Fornecedor, bem, direito ou obrigação? Obrigação. Sendo uma obrigação, ela é ativo, passivo ou patrimônio líquido? Passivo. Sendo um passivo, origem ou aplicação de recurso? Todo passivo é origem. Banco, direito. Se é um direito, fica no ativo ou no passivo? No ativo. Origem ou aplicação? Aplicação. Salários a pagar. Tudo que tiver a pagar é uma obrigação. Bem, ativo ou passivo? Toda obrigação é um passivo. Sendo uma obrigação, toda obrigação, todo passivo é uma origem. Deixa eu só desmembrar ele bem aqui, pessoal, para não misturar muito. Muito bem. Bem. Obrigação. Obrigação. Cliente. Cliente é aquela conta que quando a empresa vende a prazo, né? E não pega nenhum instrumento de crédito. Então, é um direito da empresa. Sendo um direito, ele é um ativo. Sendo um ativo, ela é uma aplicação. Impostos a pagar. Imposto a pagar é uma obrigação. Tudo que tiver a pagar é obrigação. Ativo ou passivo? Se é uma obrigação, é passivo. Sendo uma obrigação um passivo, origem ou aplicação de recurso? Origem. Mercadoria. Bem, direito ou obrigação? Bem. Ativo, passivo ou patrimônio líquido? Se é um bem, ativo. Origem ou aplicação? Aplicação. Financiamento bancário. Financiamento bancário, obrigação. Sendo uma obrigação,
ativo, passivo ou patrimônio líquido? Passivo, obrigação. Sim. Origem ou aplicação? Sendo um passivo, é origem, sempre. Por quê? Porque de onde veio esse recurso? Veio de um financiamento. Duplicata a receber. Tudo que está a receber é um direito. Direito ativo ou passivo? Ativo. Origem ou aplicação? Ativo, o nome já diz, aplica, né? Aplicação. É uma aplicação. Duplicatas a pagar. Tudo que é a pagar é uma obrigação. Sendo uma obrigação, ela é um ativo passivo. Ela é um passivo. Sendo um passivo, origem ou aplicação? Todo passivo é origem. Móveis e utensílios. Bem, direito ou obrigação? Bem. Se é um bem pertence ao ativo. Se é um ativo, é uma aplicação. O capital para a empresa, ela é o quê? Bem, direito, obrigação ou patrimônio líquido? Patrimônio líquido. Bem, coluna B. Ativo, passivo ou patrimônio líquido? Da mesma forma, patrimônio líquido. Origem ou aplicação? Todo passivo e patrimônio líquido, origem. Máquinas e equipamentos. A empresa é um bem. Se é um bem, pertence ao ativo. Se é do ativo, é uma aplicação. Lucros ou prejuízos acumulados. Ela é uma conta de patrimônio. Bem, direito ou obrigação? Aliás, ativo, passivo ou patrimônio líquido? Patrimônio líquido. E origem. Vou colocar PL aqui para ficar mais fácil de trabalhar, tá? Patrimônio líquido e origem. Ok. Imóveis, bens. Ativo. Todo ativo, aplicação. Reserva de capital. Patrimônio líquido. Se é um patrimônio líquido, ele fica no PL. Sendo um
Patrimônio líquido, ele é uma origem. Gasto pré-operacional. Putz, o que é isso? Para a empresa, esse gasto pré-operacional é considerado um direito. Sendo um direito, está no ativo. Sendo um ativo, é uma aplicação. Reserva de lucro. Se é de lucro, é patrimônio líquido. Fica no PL. Todo patrimônio líquido é uma origem. Bom, aí está nossa correção. Já vou salvar e já vou também postar lá para vocês deixarem lá no... Vou também deixar lá no site, no ECAD, para que vocês tenham essa correção lá salva, ok? Segundo módulo 2021, salvar. Sim. Então, aqui está. Salvo esse valor. Bom, então, dando continuidade, então o que nós temos aqui? Tá? Nós separamos os elementos em bens, direitos e obrigação, ativo, passivo e origem ou aplicação. Nós atendemos o quê? O que está na apostila aqui, na página 22, né? Nós equacionamos o que é ativo, que são as aplicações. Nós já vimos aqui o que é origem também. Agora nós vamos trabalhar a gestão patrimonial. O que é isso? É a movimentação da empresa, né? Então, além dos fatos contábeis que modificam o patrimônio de uma entidade, há diversos outros atos que são praticados pela administração, mas que podem ou não, tá, modificar ou gerar alguma movimentação de patrimônio. Então, digo assim, pode ter movimentação. Às vezes não tem movimentação agora, mas pode ter no futuro. Tá? Então, são procedimentos necessários que a empresa realiza todo dia em função da sua gestão patrimonial. Tá? Então, a gestão patrimonial é a compra, a venda de mercadoria, toda essa atividade operacional da empresa. Tá? Então, a empresa são entidades com fins lucrativos, ou sócio, ou superavitárias, ou que não possuem lucro. Né? Qual é a diferença aqui que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com as empresas que possuem lucro. Por quê? Porque são a grande maioria. Né? Ninguém abre uma empresa apenas por, vou abrir uma empresa porque eu quero dar emprego para a comunidade, etc. Não, ela vai abrir uma empresa porque o dinheiro está lá parado e ele quer fazer o dinheiro render mais. É por isso que ele vai abrir uma empresa. Então, nós temos aqui os fatos, né? Então, e toda essa movimentação dessas empresas, esses fatos, esses atos que ela movimenta no decorrer da gestão patrimonial, comprar, vender mercadoria, entenda como gestão patrimonial a movimentação dessas contas patrimoniais aqui que nós vimos aqui anteriormente. Lembra que na nossa correção, banco, fornecedor, imposto, cliente, etc. Essas são as contas patrimoniais. Então, é a movimentação dessas contas que vão gerar receita para a empresa. Tá? Essa receita e também vão gerar custos e despesas, óbvio. Mas você só não gera receita, você tem que gerar custo e despesa também. Porém, tem algumas definições que nós vamos tratar logo a seguir do que é considerado custo, o que é considerado despesa e o que é considerado gasto ou desperdício, né? Ou prejuízo direto. Então, existem algumas nomenclaturas e a forma com que se apura isso. Mas, em resumo,
A empresa busca uma receita. Se ela vende mercadoria, o ato de sair a mercadoria gera o custo da mercadoria. Isso quer dizer o quê? Quanto aquela mercadoria custou para a empresa e por quanto ela vendeu. Então, só a título de exemplo, comprei uma mercadoria por 50 mil, vendi por 100. Quanto eu tive? Qual foi minha receita de venda? Receita de venda, 100. Qual foi meu lucro? O lucro é receita menos custo e menos despesa. Então, se eu vendi por 100, ela custou 50, qual o meu lucro? 50. Tá? Agora, suponhamos nisso eu tivesse uma despesa de mais... comprei a mercadoria por 50, vendi por 100 e tive 10 mil de despesa de vendas. O que é despesa de venda? A entrega da mercadoria, propaganda, a comissão do vendedor, o salário do vendedor, etc. Okay? Então, qual a minha receita de venda? A minha receita da empresa? 100 mil. Continuo mesmo. Qual é o meu lucro? 100 mil, menos o custo de 50, menos a despesa de 10. Então, meu lucro é 40. Ok? Então, essa é a definição básica. Receita, menos custo, menos despesa. Aí você chega no seu lucro. Tá? Então, esses fatos administrativos, esses atos, né, os fatos e atos administrativos, né, só para esclarecer que os atos administrativos são acontecimentos que ocorrem na empresa, os quais podem gerar alteração futura no patrimônio. Então, os atos administrativos, o ato, no momento não vai gerar alteração patrimonial. Ele pode gerar no futuro. Por exemplo, quando eu faço a admissão de funcionário, a hora que eu escrituro ele lá no meu livro, eu registro ele no meu livro de ponto, eu não gerei problema, aumento patrimonial, variação patrimonial. Porém, daqui 30 dias que ele estiver trabalhando, eu vou pagar salário para ele. Então, aí vai ter uma variação patrimonial. Por quê? Eu vou estar tirando esse dinheiro do meu caixa para pagar esse funcionário. Então, nós fizemos vamos dizer que a gente, dentro da empresa, trabalha com sistema de troca, né? O funcionário troca a mão de obra dele por salário, por dinheiro. A empresa troca o dinheiro pela mão de obra dos funcionários. Tá? É tudo um sistema de troca. Troca a mercadoria por dinheiro, então, e assim sucessivamente. Então, o funcionário, quando for receber o salário no final do mês, aí ele vai gerar uma despesa para a empresa. Tá? Mas no ato de registrar ele não acontece nada. Outro que não acontece nada. Assinatura do contrato de compra. Enquanto eu não receber a mercadoria, eu não devo nada dessa mercadoria. A partir do momento que eu recebo a mercadoria, aí sim eu passo a dever essa mercadoria. Próximo. Seguros, avais, fiança, etc. Então, os atos administrativos poderão ser registrados através das contas de compensação. Então, como é que eu registro isso dentro da minha contabilidade? Eu tenho uma categoria de contas chamada contas de compensação. E nessas contas é que eu registro a minha variação, né? A minha movimentação em si. Ok? Deixa eu ver. Agora, nós vamos trabalhar os fatos administrativos.
Então, atos não alteram o patrimônio no momento. Pode alterar no futuro, mas na hora que acontece, não altera o patrimônio. Já os fatos, eles já alteram o patrimônio no momento em que ocorre. Tá? Tanto para positivo quanto para negativo. Né? Então, o que são esses atos? É a movimentação de contas, por exemplo. Vendo mercadoria, aí eu obtenho uma receita. Essa receita menos o custo, menos as despesas, me gera lucro, então aumentou o patrimônio. Saiu mercadoria, né, e entrou dinheiro no caixa, então já é a movimentação do patrimônio. Enfim, toda essa transação. A empresa tirou dinheiro, comprou mercadoria, também já é uma movimentação. Saiu do caixa, entrou mercadoria. A empresa pagou uma duplicata, saiu do caixa, pagou uma duplicata, então diminuiu minha obrigação e saiu do meu bem, do meu caixa. Tá? Então, isso também é um fato. Os fatos administrativos podem ser classificados em 3 grupos. Bom, fatos permutativos. O próprio nome já diz, é permuta, é troca de valores. Então, como eu falei, eu comprei uma mercadoria e paguei à vista. O que eu fiz? Eu troquei a mercadoria pelo dinheiro. Então, troquei um pelo outro. Outro exemplo aqui, recebi do cliente à vista, através de depósito bancário, né? Então, o que ele fez? Eu tinha um valor para receber do cliente, em vez dele me pagar, ele me depositou no banco. Então, aumentou a conta do banco, diminuiu meus valores a receber desse cliente. Tá? Então, diminuiu meu direito e, por consequência, aumentou meu saldo no banco. Tá? Fatos modificativos. Esses já são um pouquinho diferentes, ele altera o patrimônio líquido. Fatos modificativos necessariamente vai ter que mexer com as contas de resultado. O que são contas de resultado? Receita, custo e despesa. São só essas? São, só essas. Nós vimos lá, né? Nós já vimos anterior. Então, contas patrimoniais, bens, direitos e obrigação. E o patrimônio líquido. Contas de resultado, receita, custo e despesa. Essas são contas de resultado. E o resultado vai para onde? Vai para o patrimônio líquido. Nas contas de lucro ou prejuízos acumulados. Tá? Então, por isso que os fatos modificativos são aqueles que alteram o patrimônio líquido, tanto para mais quanto para menos. Tá? E também temos dentro da empresa, né, o exemplo aqui que nós demos do pagamento de combustível. O que é o combustível que nós usamos no abastecimento dos nossos veículos? Né? Então, saiu o dinheiro do meu caixa ou do meu banco e paguei essa despesa no posto de gasolina, paguei para encher o tanque. Então, isso é um fato modificativo, porque saiu o dinheiro do caixa e gerou uma despesa com combustível, que eu vou ter que ter uma receita para cobrir essa despesa depois. Okay? Mas o dinheiro já saiu também do meu caixa. E os fatos mistos é quando ocorrem os dois simultaneamente. Então, por exemplo, aqui, a venda de mercadoria no valor de 1.000, elas custaram 500, 50% à vista e o restante a prazo. O a prazo, quem vende para um cliente. Então, a empresa vende para um cliente. A prazo, quando disser só a prazo, quer dizer que eu não emiti nenhum instrumento de crédito. Eu deixei, tipo, no consignado. Tá? Então, nesse exemplo aqui que nós temos, o que aconteceu? Saiu mercadoria, entrou dinheiro 50% à vista, quer dizer, entrou no caixa, e 50% eu vou receber daqui 30 dias, 60, 90, não importa o prazo, eu vou receber a prazo do meu cliente. Então, o valor da minha mercadoria eu vendi por 1.000, elas custaram 500, quer dizer o quê? Dos R$1.000 é a receita com vendas, e os R$500 é o custo da mercadoria que eu vendi. Ok? Bom, esse é um fato misto. Então, fato misto, além de trocar dinheiro, que eu troquei ali, dinheiro e cliente, direito, então bem e direito entrou para a empresa, aumentou meu saldo de caixa, aumentou meu saldo a receber de clientes,
saiu mercadoria e, ao mesmo tempo, eu tive uma entrada de receita e também uma baixa do meu custo, que é o valor que custou essa mercadoria. Tá? Então, nós vamos ver isso pormenorizado mais à frente. É só para vocês terem ideia do que é um fato misto. Fato permutativo, troca de elementos. Então, eu compro mercadoria à vista, entrou mercadoria, saiu dinheiro, ponto. Fato modificativo, ocorre, sempre tem que ter uma conta de resultado, isto é, uma conta de receita, custo e despesa. No caso ali, paguei despesa de combustível. Então, qual é a conta? Despesa de combustível. Eu paguei uma despesa de combustível com que dinheiro? De onde veio o dinheiro? Do caixa. E o misto, quando ocorre os dois simultaneamente. Então, vendi mercadoria por 1.000, ela me custou 500 e eu recebi parte à vista e parte a prazo. Então, esse é o fato misto. Regime de caixa. Dentro da contabilidade, nós temos 2 regimes. O que são esses regimes? Não é para emagrecimento, não. Esse regime é a forma com que nós vamos registrar os itens patrimoniais. Então, vamos lá. Regime de caixa. Esse procedimento é quando você registra toda a entrada, só quando você vai registrar receita, custo e despesa, só quando efetivamente entrar o dinheiro da receita ou quando você tiver que pagar essa despesa e esse custo. Tá? Se eu comprei uma mercadoria, tive um custo, mas esse custo, por exemplo, do salário, ele trabalha de 1 a 30 para mim, eu tenho até o 5º dia útil para pagar. Então, eu só vou registrar a despesa de salário no 5º dia útil. Eu não vou registrar no dia 30, que é quando fechou o mês dele. E sim, só no dia quando eu efetivamente pagar o salário dele. Bom, e a entrada também acontece a mesma coisa, né? Eu vendi mercadoria e só vou receber metade agora, o outro com 30 e 60. Eu só vou receber com 30 e 60. Eu só vou registrar essa receita quando eu receber, daqui 30 e 60. Esse é o regime de caixa. Para quem é permitido esse regime de caixa? Todas as empresas? Não. Somente para as empresas sem fins lucrativos e as MEIs, pequenas empresas, tal, podem usar esse critério se desejarem. A sociedade civil, etc. O restante das empresas é obrigatório o regime de competência. O regime de competência, ele trata o seguinte: todos os registros contábeis devem ser efetuados quando realizado a receita ou a despesa, ou o custo. Por isso, as despesas são realizadas pela compra dos serviços, pela compra de bens ou serviços, e as receitas são lançadas pelas entregas dos bens e serviços, independentemente do pagamento ou recebimento. Isso quer dizer o quê? Eu comprei a mercadoria e vou pagar daqui 30, 60 dias. Eu vou registrar hoje. Entrou a mercadoria na minha empresa hoje, eu registro a minha compra hoje. E faço o registro dizendo que eu vou pagar daqui 30 dias. Então, eu registro na conta cliente, na conta fornecedor, ou na conta duplicata a pagar, duplicata a nota promissória a pagar, etc. Depende do que a empresa está, de como a empresa está comprando. Mas eu já registro hoje. O mesmo acontece se eu vender. Se eu vender essa mercadoria, eu já vou vender com a data de hoje. Vou registrar como se eu estivesse vendendo hoje. Não importa se eu vou estar recebendo hoje ou não. Tá? Então, essa é a principal diferença. Eu vou registrar de qualquer maneira. Eu posso estar recebendo daqui 30, 60, 90. Isso é conveniência da empresa. Isso é uma particularidade da empresa. Se ela tem caixa para bancar esse prazo para o cliente, beleza. Mas a contabilidade, pelo regime de competência, ela vai registrar quando efetivamente entregou a mercadoria ao cliente. Tá?
Dentro do regime de caixa de competência, nós temos o desembolso. O que é desembolso? Desembolso é a saída efetiva de dinheiro. Isto é, quando o dinheiro sai do meu caixa? Ele pode sair em 3 situações. Sai antes, né, quando eu primeiro retiro, pago para depois receber a mercadoria. Exemplo, se a empresa resolveu... Quando você, por exemplo, compra... Vamos dizer, faz uma encomenda de vidro na vidraçaria, por exemplo. Então, vou colocar vidro na minha casa e tal. Aí eu fiz o orçamento, tá? E aí o que a vidraçaria pede? Não, 50% no ato e os outros 50% quando entregarmos o vidro. Então, esse é o sistema de pagamento antecipado. Você dá uma entrada e depois recebe a mercadoria e paga o restante, ou já paga tudo na entrada. Né? O sistema de pagamento imediato, quer dizer, é o sistema de supermercado, pegue e pague. Né? Você paga no momento que já recebe o serviço ou o bem. O pagamento posterior é a compra a prazo. Você compra a mercadoria, entra e depois você vai pagar essa mercadoria quando vencer. Após o a mesma coisa acontece se você vender também. Você pode vender a prazo. Não vai entrar agora, vai entrar depois, quando você receber. Bom, todos esses, tudo dentro da contabilidade, são registrados através da escrituração pelas contas. Tá? Então, todo bem, direito, obrigação, receita, custo, despesa, tem uma conta própria desse grupo. Né? Então, no grupo de bens, eu tenho umas contas próprias, no grupo de direito, outras contas, no grupo de obrigação, outras contas, no grupo de receitas, outras contas. Tá? Então, a gente divide essas contas em dois grupos distintos. Contas patrimoniais, que nós fizemos aquele exercício lá, são os bens, direitos e obrigações de patrimônio líquido, e as contas de resultado, receita, custo e despesa. Então, mas o que é conta? É o nome técnico dos componentes patrimoniais, que são os bens, direitos e obrigações, igual ao nosso exercício lá, bens, direitos e obrigações e patrimônio líquido. E os elementos de resultado. O que é o elemento de resultado? Receita, custo e despesa. Esse é o elemento de resultado. Bom, como é que é feita essa escrituração? Tá? É feito através da movimentação das contas, através dos lançamentos contábeis. Então, essas contas que são lançadas dentro da contabilidade é escriturado pela técnica de escrituração em livros próprios. O livro principal é o livro diário. Então, essas contas patrimoniais vão representar os bens e direitos e obrigações do patrimônio líquido e estão no meu balanço patrimonial. Tá? Então, ativo e passivo. Okay? Bom, perceberam que aqui a gente tem o balanço patrimonial é como se fosse um balanço mesmo, né? Ó, você tem um lado do ativo, um lado do passivo, e os dois valores têm que se equilibrar. Então, quer dizer que é uma balança onde os dois valores se equivalem. Ok? Bom, então, você não pode ter um ativo maior ou um passivo maior. Você tem que manter o equilíbrio entre ativo e passivo. Bom, e dentro dessa representação, nós temos lá vários grupos dentro de cada um desses grupos
principais que a gente vai chamar agora. Tá? Então, nós temos ativo e passivo. Dentro do ativo, nós temos o ativo circulante, o ativo não circulante, que é o realizável a longo prazo, permanente. Por que é chamado não circulante? Porque é após um exercício social. Tá? São todos os valores que a empresa tem a receber após um ano. Ativo circulante, tudo que tiver vinculado, que a empresa vai receber ou está na mão para o uso dentro de um ano. Dentro do mesmo ano, a empresa utiliza esses recursos. O não circulante é tudo superior a um ano, que representa o nosso longo prazo. O mesmo acontece com o passivo. Nós temos passivos circulantes, são os valores que ela tem que pagar dentro de um ano, e o passivo não circulante, né, que é o exigível de longo prazo, que é o que ela tem que pagar após um ano. As contas de receita e despesa são contas de resultado. Elas se dividem em despesas administrativas, comerciais e financeiras. E as receitas? Nós temos aqui receita de aluguel, juros, vendas e serviços. A receita, nós só temos receita operacional, que é do ramo da empresa, só dois tipos. A receita de vendas de mercadoria e a receita de prestação de serviço. Só esses dois. As demais receitas, receita de juros, receita de aluguel, receita de desconto, etc., são receitas financeiras. Podem acontecer ou não. Tá? Tudo depende de como a empresa trabalha a sua gestão patrimonial. Okay? Bom, então, custo é o preço pelo qual se obtém um bem. Tá? Esse custo pode ser, esse bem pode ser a empresa produzindo ou a empresa comprando também, tá? Não precisa ser só ela produzindo, não. Tá? Ela pode comprar também a mercadoria. Então, ela tem essa decisão também. Os custos podem ser diretos, indiretos, fixos e variáveis. Custo direto agrega valor ao produto. Tudo que você vai visualizar o custo no produto aumentando o seu valor. Por exemplo, eu compro madeira para fazer uma mesa. Tá? Então, meu produto é mesa. Então, a madeira que foi ali para fazer essa mesa, ele vai agregar o valor daquela madeira. Eu gastei 1 metro cúbico de madeira. Então, quanto custa 1 metro cúbico de madeira? R$100. Então, eu vou acrescentar no meu custo da mercadoria R$100. Eu também tive gasto com ferro. Quantos quilos de ferro você usou? Usei 3 quilos de ferro. Quanto custa o quilo? R$50. Então, agregou valor ao produto. Então, quanto já está custando? 100 da madeira mais 50 do ferro, 150. O que mais tem? Tem pintura, tem mão de obra, etc. E vai agregando. Isso é custo direto. Custo indireto são aqueles custos que você sabe que tem, porém você não consegue identificar no produto quanto que ele usou. Então você faz um rateio. Por exemplo, a pintura que eu vou dar nessa mesa. Quanto de tinta, né, volume, mililitros eu gastei? Eu não sei quanto que eu gastei numa, mas para fazer 10 eu gasto 1 galão de 3,6 ml. De 3,6 litros. Então beleza, quanto custa o galão? O galão custa R$50. Então 50 dividido por 10, eu vou achar R$5. Então cada pintura, cada mesa vai receber R$5 de gasto com pintura. Então nós já tínhamos a mesa, a madeira, o ferro, a mão de obra e agora mais 5 da pintura. Custo fixo é aquele que não se altera em função da quantidade produzida. Quer dizer, a empresa trabalhando ou não, você vai
ter que pagar esse custo. O que são esses custos? Aluguel, mão de obra, IPTU e etc. Custo variável. O que é o custo variável? Matéria-prima, energia elétrica, a mão de obra. Né? Eu faço, não aquela mão de obra fixa, né? De repente é que eu compro agora extra ou alguma outra adicional para determinada produção. Então, é uma coisa que você não consegue estimar. Quer dizer, se você produz, você vai ter esse custo. Se você não produz, você não vai ter. Né? Então, os operários que controle de qualidade. Se eu não tiver produção, não vou ter necessidade de fazer nenhum controle de qualidade. Então, não vou ter esse custo. Né? Então, por isso que se diz custo variável. Só, ele varia de acordo com a quantidade. Se tiver produção, faz. Se não tiver, não faz. Isso serve tanto na empresa industrial, na empresa comercial e na prestação de serviço. As despesas, como nós falamos, só é considerado despesa se produzir receita. Então, entende-se por despesa, tá? Que produzir receita. Então, toda despesa considerada despesa, ele tem que produzir uma receita. Então, por exemplo, despesa com comissão do vendedor. O que ele fez? Produziu. Ele só vai receber se vender mercadoria. Se houver produção, se houver o serviço dele na venda da mercadoria. Caso contrário, não tem. Despesas administrativas. É tudo que está relacionado para manter a empresa ativa. Aluguel, luz, água, telefone, material de escritório, material de limpeza, né? A telefonista, a recepcionista, segurança, né? Todos. Despesa financeira, tudo que estiver relacionado à movimentação de dinheiro. Taxas, juros de mora, tarifas bancárias, enfim, tudo o que a empresa pode receber juros ou pode pagar juros também. Tá? Então, serve dos dois lados, tanto pode ser receita quanto pode ser despesas financeiras. A despesa comercial ou de vendas, tudo que estiver relacionado com a venda. Né? O objetivo é vender mais. Então, despesas comerciais, começando vendedor, fretes, carretos, marketing, propaganda, enfim. Então, como nós vimos, a receita só tem dois tipos. Receita com vendas e receita com produção de serviço. Então, a receita é o ingresso de elementos no ativo sob a forma de dinheiro ou direitos a receber. A receita sempre agrega valor ao ativo, quer dizer, é uma entrada no patrimônio. Tá? Entra. Dinheiro é a entrada, o ingresso, né? É a entrada. Resultado. Resultado é a apuração final, se você vai ter lucro ou se você vai ter prejuízo. Então, é o quê? Receita menos custo, menos despesas. Esse é o lucro. Ou pode ser prejuízo também. Se a receita for maior que a custo de despesa, vai ser lucro. Se a receita for menor que o custo de despesa, você vai ter um prejuízo. Bom, tudo isso, todas as contas de resultado, as contas patrimoniais, elas são agrupadas numa coisa chamada Plano Geral de Contas, o que nós chamamos de PGC. O que é o PGC? É um elenco de todas as contas que são utilizadas pela empresa dentro para atingir as atividades dela. Então, todas as contas que a empresa precisa, está lá. Ou que a empresa já usou, também está lá. Ela não despreza que já usou também, porque faz parte do registro histórico. Tá?
Então, eu cito a Lei 6.404 de 76, que é a lei norteadora da nossa escrituração contábil aqui. Então, em o plano de contas, esse elenco das contas, né, ele tem que ter algumas características. Tá? Primeiro, tem que ser completo e atender às necessidades da empresa. Não pode, ele tem que ser criado diretamente para atender essa necessidade dessa empresa. Os títulos utilizados para as contas devem indicar com clareza o que elas representam. Exemplo, a conta mercadoria. Eu tenho o que lá dentro? Eu tenho todas as mercadorias que a empresa vai vender. Porém, eu sintetizo numa conta única. Para quê? Para ficar mais fácil o meu controle e para a exposição disso. Então, não preciso dizer. Pensa bem se você tivesse no mercado, no supermercado, por exemplo, a quantidade de itens de mercadoria que você ia ter para colocar no balanço. Então, você sintetiza tudo na conta mercadorias. Então, você tem uma conta só, mercadoria, que registra todo esse estoque. Dentro da conta mercadoria, você tem ela separada. Então, a conta mercadoria seria a sintética. E dentro dela, você tem as analíticas, que são o estoque de tomate, arroz, feijão. Aí o arroz tipo 1, tipo 2, tipo 3, feijão, a carioquinha, branco, preto, enfim, todos os tipos de feijões que tem, sardinha, etc. Da mesma forma, está tomate, molho de tomate, e assim vai indo. Todas as marcas e tipos. Tá? A classificação deve partir do grupo, do geral para o específico. Então, eu vou colocar sempre a conta sintética e depois eu vou reduzindo para os analíticos. Tá? Então, eu começo sempre sintético, total das contas, depois eu vou reduzindo ele, especificando cada uma dessas contas, grupos dessas contas. Então, eu tenho uma sintética e posso ter várias analíticas dentro. E tem que ser flexível, permitir alterações que porventura se fizerem necessárias durante a criação e até criação de novas. Por que tem que ser flexível? Porque a contabilidade é uma ciência social e ela muda de acordo com a evolução da sociedade. Logo, se a sociedade evolui, nós atualizamos nossa contabilidade também, criando contas ou encerrando contas. Então, só para sintetizar, todas as contas que começam com o número 1 são contas de ativo, 2, passivo, 3, despesa, 4, receita, 5, custo, 6, conta transitória. Contas transitórias, basicamente, são as contas de apuração. Então, apuração de resultado, apuração de CMS, etc. Ela nasce e morre no mesmo mês em que foi criada, no mesmo dia em que está. É só uma conta para se jogar os elementos para se apurar o resultado. Aqui está o grupos pormenorizados, né? Ativo, circulante, não circulante, realizável a longo prazo, né? Ativo permanente. Dentro do ativo permanente, nós temos investimentos imobilizados, intangíveis. Dentro do passivo, como a gente já viu, também tem o passivo circulante, todos o que a empresa tem que pagar até 1 ano. Não circulante, tudo que a empresa tem a pagar após 1 ano. Resultado do exercício futuro, patrimônio líquido. Tá? E aqui, nessa página da 30, 31, 32, 33, nós temos um modelo de plano de contas, que é para vocês consultarem de acordo com os nossos exercícios aí. Ok? Bom, então, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, a título de exercício, nós vamos elaborar uns balanços patrimoniais. Nós vamos começar, nós já fizemos aquela separação lá, lembra? De bem, direito, obrigação. Então, agora vocês vão fazer um exercício onde nós vamos escriturar esses bens, direitos e obrigações. Tá? Então, eu vou passar aqui
um novo exercício. Deixa eu ver se já está aqui na minha... Eu já fiz até o rascunho deles. Então, nós vamos trabalhar com aqui. Vai ser o nosso T2, né? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos na página 56, item 2, se eu não me engano. Deixa eu só pegar a apostila. Nós vamos trabalhar a página 56. Nós fizemos o item 1, agora nós vamos fazer o item 2.2, né? Esse exercício aqui. Tá? Então, vocês vão classificar. O que é classificar aqui? É igual nós fizemos no exercício 1 aqui. Bem, direito, coluna A, B e C. Então, eu coloquei as colunas aqui. Ó. Classificação. O caixa é um bem. Se é um bem, está no ativo. Se é um ativo, é a aplicação. Então, vou só fazer um exemplo aqui para vocês de como é que nós vamos trabalhar com esse exercício. Tá? Então, como vocês vão escrever aqui na classificação? Tá? Caixa. Bem. Bem. Ativo. Aplicação. Tá? Coloquei aqui de forma maior só para... Bem, ativo, aplicação. Eu vou disponibilizar esse quadro, porém, vocês vão acrescentar essa coluna para caber aquelas 3 colunas aqui. Pode ser abreviado? Pode. Como é que vai ser aqui, então, abreviado? Né? Bem ativo, aplicação? Pode ser bem ativo, aplicação. Pode ser assim. Bem ativo, aplicação. Professor, e esses números que tem aí na tabela? Bem ativo, aplicação. Pode abreviar também se vocês tiverem com pouco espaço e tal. Mas é ideal que façam por extenso, para que vocês treinem essa colocação. Tá? Bom, para que isso? Para nós estarmos aqui. Então, nós vamos classificar, esse vai ser o exercício. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou classificar bem, direito e obrigação e, ao mesmo tempo, vou jogar no balanço, igual esse exemplo que está aqui. Todos os bens de direito vão ficar no ativo, todas as obrigações no passivo e vou calcular o meu patrimônio líquido. Tá? Então, a partir do momento que eu classifico esses elementos, eu vou calcular o meu patrimônio líquido. Tá?
Então, por exemplo, bem, ativo, aplicação. Okay. Vou fazer o primeiro aqui para vocês não terem, tá? Então, eu vou classificar em bens, direitos e obrigações. Então, eu vou montar primeiro o primeiro balanço aqui. Como é que eu vou montar esse balanço aqui? Ó. Eu vou somar. Lá eu não tinha. Deixa eu só puxar aqui para cá, para um negocinho legal. Olha o exemplo. Tá? Então, como é que está aqui o meu primeiro exemplo? Eu vou transcrever para o meu... Vou colocar na posição... Se eu estou dizendo que o caixa é um ativo, eu vou trabalhar com o número 1 aqui. Então, eu vou pegar tudo que é ativo, caixa, banco, todos os bens de direito, né? Ativo é meus bens de direito. Então, caixa, banco, meu cliente, mercadoria, com respectivos valores. Vou somá-los e vou achar o total do meu ativo, 489. Ó, com base nesse número aqui, eu estou colocando aqui. A partir do momento que você fizer esse primeiro quadro aqui, ele vai repetir para todos, tá? Então, o importante é fazer com bastante atenção esse primeiro quadro. Então, você vai pegar e vai distribuir. Se está dizendo que é um bem é do ativo, ele vai ficar no ativo. Ativo, passivo e patrimônio líquido. Tá? Você vai dividir em ativo, passivo e patrimônio líquido. Bom, dividi as contas, coloquei os valores que estão aqui na frente. Ó. Então, nós vamos fazer quantos exercícios? 5 exercícios. Tá? Vai fazer 5 balancinhos desses. Sendo, olha lá, caixa 89, fornecedor 95, banco 55, salário a pagar 25, ó, salário a pagar 25, e assim sucessivamente. Somo o meu ativo, somo o meu passivo. Então, meu ativo foi 489 e meu passivo 195. Então, eu preciso fazer o quê? Está batendo meu balanço? Não. Eu preciso achar o equilíbrio. É aí que eu vou calcular o meu patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? O patrimônio líquido é igual ativo menos passivo. Não é? Bom, quanto que é o meu ativo? 489. Menos o meu passivo, 195. Vou até pôr em menos 489 menos 185. De onde eu tirei isso, professor? De onde eu tiro essa informação? Eu tiro daquela equação fundamental que nós tínhamos lá na apostila, lembra? Ativo menos passivo igual patrimônio líquido. Tá? E aí, eu vou calcular aqui também, né? Da seguinte forma, pego o ativo menos o passivo, achei o valor aqui, 294. Positivo ou negativo? 294. Positivo. Se é positivo, a situação líquida vai ser superavitária, deficitária ou nula? Superavitária. Por quê? Maior o ativo, maior o passivo é superávit. Ativo menor que o passivo é déficit. Ativo igual ao passivo é nulo. Tá? Isso está lá na apostila também.
ok? Quando fala do patrimônio líquido lá. Está na página, a partir da página 15, né? Então, você tem lá patrimônio líquido, situação líquida, a partir da página, na página 23, você tem isso aqui. Então, a partir da página 15, até onde a gente está vendo hoje, né? Até a página 33. Então, nós paramos no plano geral de contas, que é da página 33. Então, da página 15 em diante, a partir da página 15, você tem os dados para montar esse balanço. E aí, montou, você vai dizer se ela é positiva, negativa ou deficitária. Ok? Bom, estou interrompendo a gravação agora, né? Estou encerrando essa primeira atividade. Vão estar no ECAD a gravação e a gente se vê na próxima aula. Boa noite, professor.